Meu irmão, olha onde chegou a brincadeira do Trump. A China tá usando uma técnica no TikTok para combater as tarifas americanas. Mas isso pode desencadear algo muito pior. Pode começar uma onda de revolta das pessoas do mundo inteiro contra produtos americanos e eu vou te mostrar como que o TikTok tá liderando isso. Além disso, você vai ver hoje, Lula parece ter abraçado a China definitivamente e talvez venha uma grana boa pro Brasil nessa história. Mas calma, que pode haver um perigo oculto e eu vou te falar aqui também. Vamos ver ainda Bolsonaro internado na UTI, mas se movimentando e usando uma estratégia mesmo internado, pensando já nas eleições de 2026, tema desse vídeo também. E eu vou te mostrar ainda como que eu ganhei só esse mês mais de 151 mil reais líquidos, isento de imposto de renda, só com dividendos, vindo basicamente de empresas estatais. Pois é, você tem medinho de estatal? A gente aqui não. E desse dinheiro, 135 mil eu investi em duas operações muito interessantes que eu vou te mostrar aqui. E claro, você vai ver também resumo da semana do mercado financeiro. O que houve com as ações? Qual a profecia dos economistas para o Brasil esse ano? Será que eles vão acertar? Veremos. Mas então, seja bem-vindo ao Resumo da Bolsa, um programa semanal com as melhores notícias do mercado, Brasil e do mundo. Mas ó, fica nesse vídeo até o final porque as melhores informações estão espalhadas por todo o vídeo. Então vem comigo que hoje esse programa tá demais. Começando aqui com as notícias do mercado financeiro no Brasil, a gente passa bem rápido por aqui. Nosso querido Ibovespa subiu essa semana 2,61%, chegando aos 129 mil pontos. Lembrando que a máxima do Ibovespa é cerca de 134, 135 mil pontos. Então a gente está perto das máximas. Interessante, parece que o Brasil está dando uma reviravolta aí. E o nosso IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, também subiu essa semana. Subiu 2,67%, fechando aos 3.333 pontos. Na sua tela também o gráfico do IFIX, que foi só alegria, foi só subida a semana inteira. Os fundos imobiliários estão apanhando há muito tempo aí no mercado financeiro, mas agora parece que querem dar uma animada de volta aí, beleza? E vamos agora para outro tema, falando de internacional. Nossos queridos SP500 é o que muitos dizem, é a principal bolsa de valores americana, tem várias lá, tá? Que contém as 500 maiores empresas do país. Pois bem, o SP500 subiu essa semana 0,52%, quase que andou de lado com tudo isso que tá passando. Algumas bolsas no mundo inteiro cresceram, mas a americana andou um pouco de lado, tá? Ela fechou aí aos 5.200 pontos, tá? A gente vê aí o gráfico na tela. Subiu no meio da semana, mas depois o Trump começou com uma história de tarifa de novo, 245%, eu já vou te falar, e aí a bolsa caiu. E o IVVB11 é uma forma de você comprar o SP500 via Brasil, e ele caiu aí essa semana 0,90%. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, tá? Mas como é que o SP500 pode ter crescido 0,5% e o IVVB11 caído 0,9%? Porque é o seguinte, a variação do dólar conta para isso aqui também. Ele é espelhado ao SP500? É espelhado, mas lembra que o dólar muda de valor. Então, com certeza, o dólar teve uma alteração importante essa semana, talvez 1%. Vamos ver, a gente vê aqui na nossa próxima tela. O dólar realmente, como eu falei, caiu 1,02% essa semana. Ele começou cotado a 5,87, terminou cotado a 5,81, tá? Está aqui o gráfico do nosso querido dólar para você acompanhar. Então, esse motivo aqui dessa variação do dólar de mais de 1% foi a diferença do IVVB11 e do SP500 terem sido pouco diferentes essa semana. Já o Bitcoin, para a galera que gosta do mundo cripto, subiu essa semana 0,26%, então na casa do zero aí, então praticamente andou de lado, tá? Então o Bitcoin fechou aí a semana cotado a 84 mil, quase 85 mil dólares. Beleza? Vamos prosseguindo, porque a gente tem agora o nosso Boletim Focus, que é a profecia dos economistas, que todas as semanas eles fazem. Normalmente eles erram, mas a gente mesmo assim valoriza aí essas informações. É melhor ter alguma informação do que não ter nenhum. Como os economistas e as instituições financeiras acham que vai fechar a inflação esse ano, IPCA? Eles acham que ela vai se manter em 5,65% de inflação, estourando aí um pouco o teto da meta, tá? Essa meta que eu questionei num vídeo, tem um vídeo meu que eu falo aí do Selic a 14,25, tem uma
uma foto minha com Lula, com Bolsonaro e tal. Então dá uma olhada nesse vídeo que é bem interessante. Poucos youtubers fazem aquele raciocínio que eu fiz. Eles preveem que o PIB vai crescer esse ano 1,98% e o câmbio vai fechar a 5,90, ou seja, o câmbio não vai fechar a R$6 e a Selic deve fechar o ano 15%. Previsão dos economistas, por isso essa bola de cristal aqui, porque é previsão mesmo, a maioria das vezes eles erram, mas a gente mostra assim mesmo. Continuando aqui, um resumo das principais ações do mercado financeiro. Aqui está um resumo dos principais bancos. Todos os bancos subiram essa semana, com exceção do Banco do Brasil, que é a principal ação da minha carteira. Até gosto quando cai Banco do Brasil, que eu aproveito para comprar mais, beleza? Mas eu tenho um preço teto bem menor do que esse, então por enquanto eu não estou comprando o Banco do Brasil, estou comprando outras coisas que eu vou mostrar para você nas próximas telas. Um pouco de elétricas também, nada muito diferente nas elétricas nesta semana, mas se você quiser aí o gráfico para você na sua tela. Falando da parte de seguros, todos os seguros subiram essa semana. Foi uma semana relativamente boa para a Bolsa Brasileira, já teve melhores, mas foi uma semana boa. E vemos aqui para o setor agora de saneamento, que eu gosto bastante também. E assim como todos os outros setores da Bolsa cresceram, o setor de saneamento foi quase unânime e cresceu todo ele essa semana na Bolsa de Valores. E na parte de telecom, então a Oi cresceu 25% essa semana, simplesmente porque semana passada ela tinha caído bastante. Você crescer em cima de uma queda é muito mais fácil. Vamos para outro tema, que são as commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities e a gente sempre traz commodities aqui. Vale 3, por exemplo, comercializa minério de ferro predominantemente, Petrobras, petróleo, e aqui você tem as outras empresas. Então o setor de commodities inteiro caiu essa semana, um pouco ainda devido a essa história da tarifa do Trump, mas a gente pode ter boas notícias nesse meio também. E essa semana eu postei um vídeo que é essa thumbnail aqui, ó, que é: eu ganhei R$151 mil de lucro líquido isento de imposto, basicamente vindo todo de empresas estatais, tá? Então se você quiser saber como que eu fiz isso, vê aí o nosso último vídeo, beleza? E com esses 151 mil, eu peguei R$135 mil e fiz 2 investimentos. Quais foram os 2 investimentos que eu fiz? R$100 mil eu coloquei no Tesouro IPCA mais 2050 e eu tenho uma grande chance de triplicar esse dinheiro nos próximos anos. Daniel, gostaria de fazer isso também. Não trate esse vídeo como recomendação de investimentos, mas se você quiser entender a lógica que eu fiz, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu comprei R$100 mil do Tesouro IPCA+. E eu comprei também ações da Vale. Commodities são muito simples, teoricamente. Se você tem uma empresa boa, como Vale, Petrobras, tem métricas boas, números bons. Se você quiser comprar essas empresas, você tem que esperar ciclos de baixa. Ou acontecem 2 fenômenos para elas baixarem, tá? Vou mostrar aqui no slide para vocês como que é esse raciocínio, tá? Simplista, mas vale muito. As empresas de commodities, elas têm esses preços aqui, elas fazem curvas S, beleza? Por exemplo, se a gente tá falando de petróleo, então, quando que normalmente ela sobe? Quando o preço do barril do petróleo está nas altas, normalmente as ações dessas empresas sobem. Obviamente tem o lucro da empresa, tem toda a sustentabilidade da empresa, as práticas de negócio dela, etc, etc, tá? Mas como que é legal de você comprar, não quando ela está na alta, mas quando ela está na baixa, assim que os maiores investidores do mundo fazem. E Daniel, quando que essas empresas estão na baixa? Normalmente acontece isso em 2 períodos. Quando o preço, por exemplo, do petróleo, tá aqui, ó, está em baixa, normalmente isso aqui, baixa, ou 2, quando há um fator geopolítico, tá bom? Que é o que está acontecendo agora. O preço do petróleo não está tão alto e esse fator geopolítico aí das maluquices do Trump está acontecendo. A gente tem ainda preços razoáveis de commodities, por isso que eu comprei Vale 3, belezura? Então, se você não for ideológico, até com estatais você vai ganhar bastante dinheiro. Agora, vamos partir para a melhor parte desse vídeo, que são as notícias políticas e econômicas que eu quero te mostrar. Ó, a China está enfrentando tarifa de até 245%, assim. O Trump, ele acha que se ele ameaçar orientais e a China com tarifas ou com esse tipo de coisa, vai funcionar. Gente, a cultura oriental é diferente, principalmente a dos chineses. Eles não reagem tão bem a tarifas assim ou a esse tipo de ameaça, né? O Trump tem um livro chamado The Art of Deal, que no último resumo da semana, no vídeo do domingo da semana passada, eu falei que ele tem um método de negociação, que ele simplesmente joga muito ao extremo. Então, por exemplo, ele quer conseguir 10% de desconto num produto que ele tá comprando. E ele chega com o vendedor e fala assim: ó, meu irmão, cara, eu tenho dinheiro, eu quero comprar. Se eu não for comprar de você, eu vou comprar do concorrente. Me dá aí 40% de desconto. E ele coloca o vendedor numa situação ruim e joga o preço lá em cima. Ele quer 40% de desconto. No final, ele quer 10%. Mas o vendedor fica: não, cara, pô, vamos negociar e tal. E no final, o vendedor: não, eu te dou 10, te dou 15. Então, normalmente, ele fala que consegue o que ele quer. Eu trabalho com vendas há muito tempo. Eu tenho um time de vendas.
Eu sei que práticas de desconto, lucro, técnicas de vendas são aplicáveis. Mas esse tipo de técnica eu não gosto muito porque eu acho que ele é um pouco predatório para o mercado. Mas tudo bem, eu não vou falar que não funciona porque o Trump é um grande negociador, ele construiu a carreira dele baseado nisso, né? Funcionar, funciona, só não sei se é uma prática muito boa para se duplicar. Alguns países do mundo já têm comemorado, como assim, que estão só com 10% de taxa. Então, mostrando que essa estratégia do Trump funcionou. As pessoas estão comemorando que estão só com 10%. Imagina que loucura. Mas a China não está caindo nessa, tá? Então, o Trump aumenta para 125%, 145%, 150% e não está funcionando. E a China está com outra estratégia agora, que simplesmente no TikTok começou-se uma guerra comercial onde vendedores e produtores de grandes marcas de luxo, como Hermès, Louis Vuitton e tal, eu tenho alguns produtos dessas marcas, são eles que fabricam. E eles falam quanto que custa a fabricação desses produtos, tá? E tá bombando de vídeos na internet desse sentido. Por exemplo, um exemplo emblemático é a bolsa Birkin, da Hermès, tá? Eu não sei se é assim que fala, tá? Minha esposa deve saber como fala isso. Que ela pode ser vendida por $38 mil nos Estados Unidos, mas a preço de fabricação, ela é no máximo $1.400 com todos os produtos originais. O resto é somente o logotipo, tá? E as pessoas explicam isso nos vídeos. E são exposed verdadeiros. Então você tem vários vídeos no TikTok sobre vários produtos da China nesse sentido, tá? A galera mostrando o processo de fabricação. Então eles não negam que sejam produtos de qualidade, né? Umas partes vêm da Itália, outras partes vêm da Espanha. E aí eles montam um produto lá na China e aí eles falam que, ó, é de qualidade, mas a qualidade é $1.400, que é, pô, uma bolsa de um alto valor. Tá falando de uma bolsa de 7, 8 mil reais, mais ou menos isso, né? Mas eles vendem a $38 mil, convertendo para reais, cara, a gente tá falando aí de 150, 200 mil reais, uma loucura. E aí consumidores de todos os lugares do mundo estão começando a questionar, cara, será que vale a pena eu pagar tanto isso de lucro pros americanos por causa da marca e eles ainda taxarem a gente? Tipo assim, então claro, Daniel, as pessoas vão deixar de consumir Louis Vuitton, Hermès por causa de vídeo do TikTok da China? Claro que não, obviamente não, eu mesmo vou continuar consumindo os produtos americanos, mas cara, dá uma certa raiva, assim, essa parada de achar o americano é o top e o resto é o resto, dá essa sensação estranha. Os canadenses estão vivendo um pouco isso, né? Eles começaram a comprar mais produtos americanos depois que o Trump começou a taxar a galera, tá? E trazendo pro Brasil, o que acontece? O Brasil acaba de bater o recorde comercial com a China e Estados Unidos em meio à guerra tarifária. Então, começando pelo perigo, entre aspas, as importações da China para o Brasil aumentaram 35% no período e o governo federal tá monitorando. Pô, é legal, tá entrando mais produto chinês, beleza, mas o que o governo tá monitorando? Se entrar tanto produto chinês assim, as poucas indústrias que a gente já tem podem até acabar. Então eles estão monitorando, esse é um pouco de alerta aí que o Lula, o pessoal do governo, tem que ter. Do outro lado, parece que as relações diplomáticas do Brasil têm ido bem e mais empresas estão interessadas a investir aqui, ainda mais depois dessas tarifas do Trump, e a negociação com os chineses também aumentaram, principalmente para a venda de commodities. O Brasil também tem batido alguns recordes com algumas commodities para vender pra lá, tá? E esse número tende a aumentar, ou seja, toda vez que a gente vende, os dólares entram, tá? Mas toda vez que a gente importa produto e vem muito produto de fora, os dólares vão embora, então a gente tem que ver como vai ficar no final na balança comercial. A gente torce aí pra que dê certo, tomara que o governo não faça cagada. Nos últimos meses aí o governo tem metido o pé pelas mãos em algumas coisas, então a gente, aqui nesse canal a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. Aparentemente essa relação diplomática do Brasil está indo bem, né? Então nesse ponto merece o elogio, mas a gente fica de olho. Eu só tenho a seguinte ressalva com os nossos queridos congressistas, com o nosso querido Senado, com o próprio presidente da República, que é o seguinte: a comissão no Senado, um tempo atrás, aprovou o texto que autoriza o governo a retalhar os tarifaços do Trump. Eu não sei se retalhar o Trump é uma ótima ideia. Tudo bem, a gente não pode ficar aceitando tudo também, tem que mostrar que é machão, etc e tal. Às vezes um cara desse só respeita quando ele vê que tem um outro machão lá também, né? Mas assim, eu não acho um pouco perigoso flertar que o Trump possa aumentar mais as tarifas pela gente, então a gente pode falar que vai fazer algo, mas no final deixa a diplomacia resolver, porque a gente tem mais a lucrar com essa história. E aí lá nos Estados Unidos o Trump tá brigando agora com o presidente do Banco Central, algo super comum nas democracias pelo mundo inteiro, né? Então, por exemplo, aqui o Lula, quando o presidente era o Roberto Campos Neto, falava mal, brigava. Agora é o Galípolo, indicado por ele, fala bem, e os dois mantiveram a taxa de juros alta. Eu, Daniel, acho que o Roberto Campos deixou a taxa de juros acima do que deveria ser. Talvez, acho que sim. Cabia aí uma discussão se era realmente lógico do Brasil ter a segunda maior taxa de juro real do planeta Terra. Eu também não quero ser o gênio para dizer quanto deveria estar a taxa de juros, mas eu tendo a respeitar o trabalho do Banco Central, tanto com o Roberto Campos Neto, quanto agora com o Gabriel Galípolo, que me parece estar fazendo um bom trabalho no Banco Central. Mas o interessante é que o Trump está fazendo pior. Ele está tentando meio que dar um golpe para ver se ele demite o Powell, que é o presidente do Banco Central, assim como nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Banco Central é autônomo. E o Trump está meio que reclamando do Powell, para meio que dizer assim, se alguma coisa der errada no governo, a culpa é do Banco Central. Os presidentes tendem a fazer isso. O Bolsonaro fazia isso também com o Congresso, com a esquerda, com o João Dória, com a vacina, com a pandemia e tal. Tentava fazer isso porque se alguma coisa desse errado, ele já tinha o culpado. O Lula fazia isso com o Banco Central. E o Trump tá meio que fazendo isso com o presidente do Banco Central. Ele achou aí o vilão da vez. Fora isso, ele meio que
tá tentando já desde o início de governo, já soltou algumas coisas de que talvez poderia ter uma brecha na lei para ele ter o terceiro mandato. Ele já foi presidente uma vez, ganhou de novo agora, e ele poderia ter uma reeleição agora, que é obviamente uma violação da Constituição americana, mas, segundo ele, poderia ter uma brecha e tal. Então, assim, Trump parece que não tá pra brincadeira, né? E voltando agora para o Brasil, nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, poxa, o Bolsonaro, ele acabou tendo que ir pra UTI, pois deu uma piorada, ele teve que fazer uma cirurgia. A cirurgia durou 12 horas, tá? Ele tava com várias questões aí no abdômen dele. Eu sei que tem uma galera que fala, mas a fakeada do Bolsonaro. Gente, ele tomou uma facada. Se ele não tomou, ele é o maior gênio artista da história, mas assim, ele tomou uma facada e tal. Mas ele faz marketing com isso. Tudo bem, eu concordo com você, assim, mas assim, tomar uma facada ele tem essas complicações e além disso, o Bolsonaro se alimenta mal, né? Ele de vez em quando aparece comendo leite condensado, com camarão, com chocolate, com pão, com um monte de coisa. Eu tô exagerando, mas você sabe do que eu tô falando, né? Não tem uma alimentação muito boa. E agora, parece que depois da cirurgia, ele teve uma boa evolução, né? E melhora em exames no 5º dia pós-cirurgia. E uma coisa interessante que o Bolsonaro tá fazendo, eu não duvido da facada, mas assim, eu acho que ele é meio espetaculoso, assim, com as coisas. Cara, ele vai no podcast, tira a camisa, mostra a faca, ele gravou uns vídeos meio debilitado no hospital. Deu pra ver que aquele vídeo era pra espalhar a si mesmo. Então, já pensando isso na eleição de 2026, é bom você ter essa imagem do cara que, cara, ele é o cara que tá sendo perseguido, ele é o cara que estão tentando prender, ele é o cara... Direita e esquerda fazem isso, tá? E ele usa muito esse negócio da saúde física dele, principalmente aqui com a região do abdômen, pra chamar essa atenção. Do outro lado, as pessoas não sabem quem vai ser o candidato da direita. Ronaldo Caiado já lançou aí a sua candidatura. A gente tem aí o governador Ratinho também, que é um forte candidato, tá? A gente tem o Romeu Zema lá de Minas Gerais, então tem esses 3 candidatos, e tem o 4º candidato fora o Bolsonaro, que é Tarcísio. Destes 4, o Tarcísio é o mais forte. Além da família Bolsonaro, a Michele e o Eduardo Bolsonaro, talvez, que eu acho que a família Bolsonaro é a única das pessoas que realmente o Bolsonaro confia. Eu acho que ele tem um pouco de trauma com aliados, né? Normalmente ele deixa os aliados no meio do caminho aí e tal. Mas enfim, desses outros 4 aqui, talvez o Tarcísio seja o que ele confie mais. E o Tarcísio, ele é um cara, olha o que eu vou te falar, nenhum canal do YouTube te falou isso. O Tarcísio, ele é um cara com uma vantagem que ele tem, é que ele é leal. Ele é leal com quem botou ele lá. Por exemplo, o Tarcísio já trabalhou com a Dilma Rousseff. Você nunca viu o Tarcísio falando mal da Dilma. Eu já vi podcast, já vi... Cara, ele nunca falou mal da Dilma, ele é grato. Ele pode discordar da Dilma, pode achar que o governo não foi bom e tal, mas ele não fala. E ele entende que sem o Bolsonaro ele não seria ninguém. Ele só é governador de São Paulo porque o Bolsonaro falou assim, meu irmão, vai lá. Então, ele entende que ele tem que ser grato. E ele viu o que aconteceu também com quem não foi grato ao Bolsonaro. Essa galera perdeu o voto, essa galera sumiu. Então, ele não pode cair nesse risco. O Tarcísio, ele não é um bolsonarista raiz. Ele não crê nas super pautas do Bolsonaro, ele não é tão extremo daquele jeito, ele não é. Ele é um cara mais centrado, é nítido, você percebe nisso nele, ele é mais técnico e tal. Só que agora, lá no fundo, ele viu a possibilidade, talvez, poder concorrer, isso só se o Lula tiver com aprovação muito baixa. Ele não vai correr esse risco de, eventualmente, concorrer contra o Lula, perder a eleição e ficar 4 anos sumido, né? É mais fácil ele ganhar o governo de São Paulo. Mas vamos supor que o Lula caia muito a aprovação, mais ainda e que vai perder. Então o Tarcísio poderia concorrer se o Bolsonaro não conseguir reverter a situação jurídica dele, que eu acho que não vai. Então o que o Tarcísio tá falando agora? Tá só falando bem de Bolsonaro, toda hora Bolsonaro, o pessoal fala que ele tá puxando o saco, pra mostrar que ele é grato e etc e tudo mais, pra ter o apoio aí em peso da galera do Bolsonaro. Então nitidamente ele está fazendo essa estratégia agora. Se vai funcionar, não sei. O Bolsonaro tem a tendência de não largar o osso, cara. Cara, a família dele, ele não sabe o que é outra coisa que não é política. Ele é político, a família dele é político, tem super gasto no cartão corporativo dele, na família dele inteira. Então eles sempre viveram esse lance da política. E o Lula também, eu tô criticando aqui o Bolsonaro, mas o Lula também, cara, da política há 1000 anos. Apesar da família dele não ser da política, mas ele é da política há 1000 anos. Também não larga o osso do PT, que talvez queira um 4º mandato, bicho. Então assim, é um negócio que não se renova. Então, cara, o PT e o Bolsonaro, é difícil essa galera meio que largar o osso, sabe? Então estou curioso para saber como vai ser essa eleição ano que vem e a gente vai trazer muitas informações para você aqui em Investa, tentando sempre analisar o que é de bom e ruim dos dois lados. As próximas semanas e os próximos anos prometem muito. Se inscreve nesse canal que só aqui você vai ter um nível de qualidade e didática muito alta e uma opinião um pouco mais imparcial, porque a gente não depende de político, não depende desse canal para sobreviver e nem de patrocínio de super bancos, então a gente pode falar aqui as coisas mais livres. Um grande abraço, te espero no próximo vídeo.